Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse vídeo de apresentação para o terceiro Congresso Intersaberes, Arte, Museus e Inclusão. Eu me chamo Marley Lira, irei apresentar juntamente com os meus colegas de trabalho, Mariane Muniz e Tainá Torres, o nosso artigo intitulado As Práticas Interativas nas Visitas Mediadas às Cidades Fábricas de Rio Tinto. Eu irei começar introduzindo o plano de trabalho das atividades práticas. Esse plano ele fez parte de um projeto de extensão chamado Conhecer a Cidade Fábrica de Rio Tinto com Design, Mediações e Práticas, coordenado pela professora doutora Luciene, da UFPB, juntamente com o coordenador adjunto, o professor mestre Diogo Pontes, em colaboração com a professora doutora Gisele, da UFSC, e o professor doutor Robson Xavier, da UFPB. O projeto ele teve como propósito possibilitar uma narrativa de valorização territorial com a memória da cidade-fábrica de Rio Tinto, sob o enfoque da arte e do design como percussores interdisciplinares. A partir do ponto de vista dos pilares da identificação e percepção do contexto sociocultural da cidade de Rio Tinto. Bom, a cidade ela está situada no litoral norte da Paraíba, com aproximadamente 23 mil habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010. E a cidade ela tem um contexto histórico muito relevante, porque ela fez parte ativamente do desenvolvimento industrial do Brasil, ali sincronicamente no início do século XX, quando se estava começando o desenvolvimento, né, do Brasil. Então, ela fez parte como potência industrial, a fábrica, né? E a principal atividade da fábrica era têxtil, a produção de tecidos. Então, a cidade ela nasce para abrigar os trabalhadores e familiares dos trabalhadores que trabalhavam na fábrica de Rio Tinto. Então, visando a produção de ação educacional e de comunicação por meio do patrimônio imaterial e do material edificado da cidade, exercendo função complementar às atividades criativas. Então, aí se insere o ponto principal do plano de trabalho das atividades práticas, que é justamente fazer essa ponte entre o contexto histórico da cidade de Rio Tinto com as atividades práticas, ou seja, a união do teórico, né, dos ensinamentos teóricos com as práticas. Bom, para desenvolvermos as práticas, nós partimos de estudos da área da história do design, da arte e da produção têxtil. Então, a partir disso, chegamos a uma síntese de ideias e de atividades que poderíamos oferecer na mediação, que foram três: o desenho de observação, a tecelagem e os cartemas. Os pontos históricos da cidade-fábrica de Rio Tinto eles são divididos em quatro, que fazem parte do roteiro da mediação. O primeiro é a Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, em sequência o Cine Teatro Orion, depois o Rio Tinto Tênis Club e por último a Companhia de Tecidos Rio Tinto. Após esse roteiro, nós retornamos à universidade, que é o ponto de partida do começo da mediação. Olá, meu nome é Tainá e eu vou explicar um pouco melhor sobre cada prática interativa que foi desenvolvida no projeto de extensão Conhecer a Cidade Fábrica de Rio Tinto com o Design, Mediações e Práticas. Então, as atividades realizadas foram o desenho de observação, a tecelagem e os cartemas. Essas atividades foram desenvolvidas a partir de estudos nas áreas de História do Design, da Arte e da Produção Têxtil, sobretudo a produção da Companhia de Tecidos Rio Tinto. Ao início das visitas, que começavam no Campus 4 da UFPB, a primeira prática proposta foi a do desenho de observação. Nessa prática, distribuímos pranchetas com papéis e lápis aos visitantes para que utilizassem durante todo o percurso da visita. No trajeto, também encorajamos os participantes a observarem com atenção e expressar através de um desenho ou esboço o que lhes chamava atenção em cada ponto histórico da visita. Cada edificação também era acompanhada da explicação referente à história da cidade que contextualizava o que se observava ali. Em seguida, a prática aplicada foi a da tecelagem, que acontecia em frente ao portão da Companhia de Tecidos Rio Tinto.
Essa prática tinha o intuito de simular de forma ampliada o processo de produção de um tecido na fábrica. Então, antes de aplicar a dinâmica, nós explicamos cada tipo de tecido produzido, as diferentes configurações de fios e as técnicas utilizadas para a fabricação. Para simular o fio, utilizamos fitas de cetim e para simular o tear, que era a máquina utilizada para a tecelagem na fábrica, utilizamos papel paraná em algumas visitas e em outras as próprias mãos dos participantes. Os tipos de tecido que apresentamos aos visitantes foram o tipo tela, o tipo sarja e o tipo cetim. Então, essa prática proporciona ao participante a experiência de escolher um tipo de tecido de sua preferência e conhecer na prática o importante trabalho que era realizado na fábrica. Por fim, aplicamos a prática dos cartemas. Essa prática se caracteriza como um processo de montagem de imagens repetidas com o objetivo de formar uma nova composição visual a partir da repetição da imagem original. Então, propomos aos participantes que manuseassem fotografias da cidade de Rio Tinto com o objetivo de formar uma nova composição visual a partir da repetição dessas fotografias. Então, essa prática ela explora não somente a percepção do participante sobre aquela imagem, como também valoriza o patrimônio e a história da cidade que estão contidos ali naquela fotografia. Oi, meu nome é Mariane e eu vou falar sobre os registros fotográficos e a importância da imagem para o projeto. E é aqui que a gente vai entender um pouco da nossa decisão em implementar no projeto os registros fotográficos das mediações e das nossas práticas, onde a gente buscou compreender a linguagem da fotografia no âmbito do design, partindo da premissa de que imagem e objetos ocupam o centro das reflexões em constante diálogo com espectadores e usuários, e no âmbito social, em que a fotografia produz um fato visível correlacionado à disseminação de conhecimento de forma visual. E foi ciente dessa importância da fotografia que a gente decidiu implementar, especificadamente em relação à pluralidade das nossas atividades. Por a gente mexer com tramas, cartemas, desenhos, interações, a observação dos monumentos históricos, a fotografia tem um papel articulador, permitindo aos participantes do projeto, os usuários e espectadores, material de registro que pode ser utilizado para o estudo posterior e a divulgação das atividades realizadas. Nossos registros foram feitos com a câmera digital Canon, pertencentes ao Laboratório de Fotografia do Departamento de Design, e outros foram feitos com a câmera digital do celular Moto G6. As imagens produzidas foram selecionadas e armazenadas em formato JPEG em um HD externo, pertencentes ao grupo de estudos em História do Design e suas conexões. O nosso acervo fotográfico está disponível para todos os membros do projeto e também é utilizado para divulgação interna e externa à universidade, em sites e redes sociais. Um exemplo disso é a nossa conta do Instagram, @visitamediada, _Rio Tinto, que foi feita com caráter institucional para a divulgação do projeto, mas é lá que também você pode encontrar as fotografias das nossas práticas, das nossas interações, dos membros e dos professores que compõem o grupo. E mesmo com o término do projeto, por meio da nossa rede social, você consegue acompanhar nossos trabalhos propostos e também os trabalhos que a gente desenvolveu em meio ao isolamento social imposto pela pandemia. Bom, em conclusão, o projeto teve uma recepção muito boa por parte tanto do contexto acadêmico quanto da população riotintense. Em sentido científico, teve uma boa colaboração, porque a partir do projeto de extensão, o objetivo principal do projeto ele foi bem elaborado, porque inseriu os alunos, né, do campus a estudarem e pesquisarem sobre a cidade de Rio Tinto e a enxergarem com um potencial de objeto de estudo, né, a partir dessa valorização e identificação. Extremamente gratificante participar do projeto. Muito obrigada por nos assistirem.